Vamos lá. Vamos dar início. Hoje, dia 8 de setembro de 2021. 8 de setembro de 2021. Estamos iniciando mais uma aula da disciplina de Banco de Dados 1 do curso técnico em informática do Cefores, Centro de Educação Profissional, Escola Técnica da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Banco de Dados 1, fazendo um ultra mega power flashback de tudo que já fizemos nesse semestre. Lembrando que estamos agora em setembro, encerrando o primeiro semestre de 2021. A pandemia aí do Covid acabou atrapalhando o nosso calendário, mas aí com bastante esforço nosso e de vocês, principalmente de vocês aí se dedicando para participar e fazer as atividades, estamos conseguindo chegar aí ao final de mais um semestre. E pelos registros que eu tenho aqui no Siscad, vocês estão se dedicando, estão fazendo as atividades, eu acredito que estejam aprendendo também, que é o mais importante. E eu fico feliz aí em ver que a maioria aí está conseguindo fazer todas as atividades de forma satisfatória. Se Deus quiser, expectativa para outubro é que a gente já comece a retomar aulas presenciais. Está tudo caminhando para que em outubro a gente tenha, mesmo que parcialmente, a possibilidade de retomar algumas atividades presenciais. Isso é motivo de muita alegria e de esperança para a gente retomar aí, se Deus quiser, em breve, o nosso dia a dia da forma mais normal possível. Bom, na aula passada, alguém lembra, hein? Alguém lembra o que a gente fez na aula passada? Eu juro para vocês que eu estou... O senhor fez deu duas atividades, demonstrou duas atividades. Ah, sim, nós fizemos duas, né? Do pintor do Diego e outra de outro, se não me engano, foi de um supermercado. Ah, tá certo. Se não me falha a memória. Lembrei, José. O senhor fez baseado no site daqueles... Ah, o de menus. Isso, na verdade foi isso mesmo. Bem lembrado. Foi do site de hierarquia lá, filho, pai. Uhum. Ah, lembrei. Desculpa, eu me perdi aqui. Não, de boa, Gisele, o que vale a intenção. Show de bola. Foi tanta realmente. Aula. Pode falar, Matheus. Foi tanta aula que É isso aí, Matheus. Ai. E eu juro para vocês que eu cheguei até um pouco atrasado aqui, cheguei faltando 5 minutos, até que eu fui ligando aqui os computadores. Eu entrei na sala aqui faltando 1 minuto e ainda estava ajustando as coisas aqui, não deu nem tempo de checar o que a gente tinha visto na aula passada. Até porque nós estamos numa fase da disciplina, caminhando para o final agora, né? Porque se as aulas acabam agora em setembro, quer ver? Vamos dar uma olhada no calendário aqui. Ó, nós temos mais... Tirando a aula de hoje, nós temos 15, 22 e 29. Então, são mais 3 semanas. Considerando que na última semana eu não posso passar nenhuma atividade, porque não vai ter mais aula depois, para que vocês me apresentem, então, na teoria, seriam mais 3 tarefinhas, a de hoje e a do dia 15 e a do dia 22. E aí eu peço uma atenção especial aí para quem ainda está devendo alguma atividade, né, que na medida do possível tente colocar a apresentação ou entrega das atividades em dia. Não se esqueçam de conferir lá no Siscad se eu lancei direitinho. Às vezes eu dei uma vacilada aqui, esqueci de lançar alguma nota sua, de alguma atividade que você já me apresentou. Se isso aconteceu, depois você me avisa, me alerta, para me corrigir. Sim? No caso, na última semana, a gente vai no Siscad, vai olhar cada tarefa ou não? Eu já tô lançando direto lá, Matheus. Você já pode acompanhar. Entendi.
Você pode pegar tudo que você já me apresentou, está tudo registrado lá, as atividades. E aí, assim, então nós vamos ter a de hoje mais 2, né? Então, e eu imagino que não é só nas minhas disciplinas, dos outros professores também, está chegando ao final do semestre, o calendário é um só. Então, aproveita aí esse início de mês, se tiver muitos atrasos, tenta colocar em dia, porque final de setembro a gente está encerrando e a gente precisa fechar isso tudo no Siscad com mais rápido possível, porque vocês precisam fazer a rematrícula, né, para em outubro começar o semestre seguinte. E aí o nosso coordenador, o professor William, deve entrar em contato e explicar para vocês aí como é que vocês devem proceder para essa questão da rematrícula, né, para fazer aí a escolha das disciplinas para o próximo semestre. Então, estamos na reta final. Bom, nessa reta final da disciplina, a gente tem um foco maior na... Luiz Felipe, não vai ter prova, não. Deixa eu te explicar. Luiz Felipe está perguntando aí, vai ter uma prova no final ou já está contando as atividades? Luiz Felipe, no meu caso, na minha disciplina de banco de dados 1, a sua nota e a sua frequência são as atividades. Ok? É tudo proporcional. O que eu quero dizer como proporcional? A gente tem muito mais de 10 atividades, mas vamos supor que nós tivéssemos apenas 10 atividades. E se você fez 7 de 10, você tem 70% de nota e 70%... aí no caso da frequência você tem que ter mais, porque para ter frequência você precisa de 75% de frequência para ser aprovado. Então, se você for aprovado por nota, ou seja, o que é ser aprovado por nota? Para ser aprovado por nota é 60%. Então, se você fez 60% das minhas atividades de forma satisfatória, no Siscad vai aparecer para você lá uma média 6. E aí, sendo aprovado com média 6, que é a média mínima, você vai ter os 75% de frequência, que também é a frequência mínima. Tá? Mas aí, pelo que eu estou acompanhando no Siscad, aí, a maioria está fazendo tudo, tá? Então, ou seja, para ser aprovado sem problemas aqui na minha disciplina, você tem que fazer no mínimo 60% das atividades. Fazendo 60% das atividades, você tem nota 6 e frequência 75%. É óbvio, se você fizer mais de 60% das atividades, você vai ter mais de 60% da nota e mais de 75% de frequência, tá? Alguma dúvida com relação a isso? Não, sem problema. Eu não vou ter nenhuma prova, nenhuma atividade fora isso não, tá? Bom, legal. Como eu estava dizendo, nesse finalzinho, a gente dá um foco interessante também, ou mais forte, na parte da implementação do banco de dados. E nós estamos fazendo isso com o uso de uma conta no data center. Todos vocês têm uma conta. E com essa conta no data center, nós temos acesso a uma série de serviços. E entre esses serviços que nós temos disponíveis lá, nós temos o serviço de banco de dados. Só um segundo que o meu notebook está dando umas travadas aqui. O som e a imagem está chegando legal para vocês aí? Sim, sim. Tá, só meu notebook aqui então, que está dando umas engasgadas, mas então, pelo menos não está comprometendo aí a transmissão para vocês. Eu acho que eu vou até desligar minha câmera aqui e vou compartilhar a minha tela. Ah lá, travou. Para ver se para de dar essas travadas. Vamos ver se melhora aqui.
Bom, eu vou até abrir aqui a minha conta no data center para ver, deixa eu ver como é que está o consumo de CPU da minha máquina aqui. 60% de CPU, 40% de memória, 2% de disco. Não tinha que estar travando, não. Mas tudo bem. Deixa eu abrir a minha conta aqui no data center. Então vamos dar uma recapitulada rápida aqui. Nós iniciamos a disciplina tentando construir projetos de bancos de dados que ofereçam a possibilidade de um sistema. Quando eu falo sistema, é um software ou um aplicativo, seja ele de que tipo for. Um software, um sistema ou um aplicativo pode ser uma página, um site, que, por exemplo, seja uma loja virtual, ou uma rede social, ou um sistema que rode, por exemplo, um software que roda num caixa eletrônico, ou um aplicativo que roda no celular. Ou seja, tudo isso é software, tudo isso são aplicativos e sistemas, e todos eles demandam a utilização de banco de dados. Então, desde o início dessa disciplina, eu estou tentando mostrar para vocês estratégias de estruturação em tabelas e colunas para que as informações necessárias ao funcionamento desses sistemas ou aplicativos seja viável dentro do menor consumo de hardware possível, principalmente consumo de disco. Quando a gente fala de banco de dados, num primeiro momento, a gente imagina espaço em HD, em disco, mas para o sistema de banco de dados funcionar, também é muito importante a quantidade de memória e processador disponível no servidor para fazer com que o sistema de banco de dados possa funcionar de forma adequada, rápida e eficiente. Bom, para facilitar o processo, eu fiz a opção da gente trabalhar com uma conta em um data center. Como eu disse anteriormente, essa conta no data center oferece uma série de serviços e, a princípio, nós estamos fazendo uso apenas dos serviços de banco de dados e nós usamos aqui no gerenciamento MySQL, nós temos uma ferramenta de criação de bancos de dados e aqui nós criamos os nossos bancos de dados e, posteriormente, com o uso do PHPMyAdmin, nós conseguimos fazer acesso a esses bancos de dados para fazer as implementações dos projetos que a gente tem desenvolvido. E esses projetos, nós temos usado o software MySQL Workbench para estruturar o projeto que a gente está concebendo, já que os projetos de bancos de dados que nós estamos criando, eles se organizam em tabelas e colunas, nós estamos utilizando o MySQL Workbench para fazer o desenho desse projeto e nós utilizamos esse software porque, além de ter a possibilidade de ter um visual do projeto, essa ferramenta também é capaz de gerar para a gente os códigos necessários para a gente fazer a implementação prática desse projeto de banco de dados. Então, eu diria para vocês que, nesse cenário que nós estamos,
nós poderíamos dividir a disciplina em duas grandes partes. A primeira grande parte, que é a mais complexa da disciplina, é a criação do projeto. Por quê? A criação do projeto, ela depende de dois fatores fundamentais. Um fator é o quanto você conhece efetivamente do processo que será informatizado. Se a gente está falando que vai informatizar uma empresa de, sei lá, uma rede de farmácias, esse é o sistema que será projetado e desenvolvido. Quando a gente fala o aplicativo que vai controlar uma rede de farmácia, ele vai ser desenvolvido. Então, o projeto de banco de dados é só um dos vários projetos que precisam ser pensados. E para esse projeto de banco de dados de uma rede de farmácia ou qualquer outro cenário ser bem sucedido, depende basicamente, fortemente, de dois fatores. O quanto você conhece do funcionamento de uma rede de farmácias. Não só do funcionamento em questão, mas, às vezes, o funcionamento atual é o melhor, é o adequado. Então, além de entender como a rede de farmácias funciona, você precisa se questionar e questionar a todos envolvidos no processo se aquela forma com que aquela rede de farmácias funciona é a melhor, se não pode ser melhorado, se não tem alguma rotina, algum processo que pode ser mudado ou adaptado para atingir melhores resultados. Então, esse é um fator fundamental, porque se você não conhece do business, se você não conhece do negócio, não conhece do processo, não faz ideia de como uma rede de farmácias funciona, como que você pode projetar alguma coisa que vai controlar aquilo que você não sabe como funciona? Então, num primeiro momento, você precisa ter domínio total de como aquela empresa funciona. Depois, a segunda parte, que também é complexa e importante, partindo do pressuposto que você efetivamente sabe, entende, conhece como a rede de farmácias funciona e já conferiu, ela está sim funcionando da melhor forma, não há nada que pode ser melhorado nos processos, ok, agora você aplica os conceitos, seus conhecimentos para a concepção e a construção de um projeto de banco de dados que vai comportar, que vai conseguir receber e organizar todas as informações necessárias para aquele caso, né? No exemplo aqui, a rede de farmácias. Então, esses dois itens, pessoal, são os mais difíceis, são os mais complexos. Conhecer do negócio e, pressupondo que você conhece do negócio, traduzir as necessidades daquele negócio para um projeto de banco de dados eficiente. Essa é a parte mais difícil e mais complexa, e os profissionais que são capacitados, habilitados e têm competência para atuar nessa primeira grande fase que eu estou falando, né? Essa primeira grande fase envolve esses dois pontos: conhecer do negócio e habilidade, capacidade técnica para traduzir aquilo que você sabe do negócio em um projeto de banco de dados. Os profissionais que têm habilidade e capacidade para fazer isso são os mais bem remunerados. Por quê? Porque depois que você tem um projeto aqui no Workbank pronto, vou abrir um qualquer aqui, tá? Depois que você tem um projeto pronto aqui, ó, vamos pegar esse aqui de exemplo. Acho que eu dou aula passada. Depois que você tem um projeto pronto aqui, acabou a parte difícil, acabou a parte complexa, acabou a parte que exige muito cérebro, acabou a parte que exige raciocinar, pensar. A partir daqui do projeto pronto,
A implementação é uma coisa mecânica, é uma coisa manual, sem depender muito de neurônio. É uma parte que requer o quê? Pouquíssimo uso do seu cérebro. Porque você vem aqui, você copia um código, aí você vai lá na conta do data center, abre uma aba. Isso aqui, ó, isso é manual. Você abre uma aba aqui no SQL, sei lá, deixa eu pegar um banco de dados qualquer aqui. Aí você cola o comando, cadê? Ctrl V. Colou o comando, isso aqui está errado. Então, essa parte aqui, ela não tem muito mistério. Tá? Por quê? Porque é uma parte mais manual, mais mecânica. Então, isso aqui não pode ser um diferencial para você, como profissional. Isso aqui é pré-requisito básico. Saber fazer esses comandos, saber o que é tudo isso que está no comando de criar tabela. É olhar esse comando aqui, ó, e enxergar isso aqui com naturalidade, saber o que significa cada item desse, ó. O que significa esse not null, o que significa esse varchar de 250, isso aqui eu dei uma aula específica disso, ó. O que significa esse delete, restrição de delete, restrição de update. Então, olhar para esses comandos e saber o que eles fazem, o significado disso, isso é básico. Isso é o mínimo que se espera de alguém que trabalha com banco de dados. Tá? Isso aqui, ó, é igual, vamos supor que você trabalha de motoboy fazendo entrega. Sabe quando você pede lá uma comida pelo aplicativo? Que chega um motoboy na sua casa para entregar aquele pedido que você fez? Então, na tarefa daquele motoboy, dirigir a moto é um negócio automático. Dirigir a moto é o mínimo que se espera de um entregador, de um motoboy que faz entrega. É uma coisa que nem se comenta. Se o cara é motoboy, presume-se que dirigir a moto para ele é algo simples, tranquilo. Ele faz sem perceber. Agora, o que diferencia esse motoboy? É o quanto ele é habilidoso em controlar o seu comportamento no trânsito. Se na hora que você pede uma pizza de 2 sabores, na hora que o motoboy te entrega, tem 2 sabores mesmo? Ou misturou, virou uma coisa só? Aí a gente está falando do diferencial da qualidade daquele profissional em conseguir conduzir aquela entrega de forma rápida, segura e sem comprometer a qualidade do serviço. Você pediu uma pizza meia chocolate e meia banana, na hora que você receber a pizza, o ideal é que o chocolate esteja de um lado e a banana do outro. Não pode estar misturado. Então, quando eu estou comparando aqui o motoboy que faz entrega com o profissional que trabalha em banco de dados, eu estou querendo dizer o seguinte: do mesmo que um jeito que o motoboy dirige uma moto de forma automática, sem nem estar se preocupando com aquela tarefa, o profissional de banco de dados, quando olha para esses comandos, isso aqui para ele é igual o motoboy pilotando a moto. Isso aqui tem que ser automático. O profissional que trabalha com banco de dados, quando ele olha esse aqui, ó, ele tem que olhar e já bater o olho e começar a entender. E para variar, o meu Workbench deu uma bugada aqui, né? Deixa eu abrir aqui de novo. Workbench, eu ainda vou arrumar outro, trocar você por um outro. Então, o profissional de banco de dados, ele tem que olhar para um negócio desse aqui, ó. Ele tem que olhar para um negócio desse aqui e já bater o olho e ir entendendo. Ele já tem que botar a setinha aqui, ó, e saber do significado desses relacionamentos. Saber quem está ligado com o que significa esses relacionamentos. Então, esses conceitos são triviais.
Então, pessoal, a parte mais nobre de tudo que a gente estudou esse semestre, nessa disciplina, é o criar o projeto. Quando eu falo a parte mais nobre, abrindo até um parênteses aqui, né, para a profissão, né? Vamos falar da profissão agora. O profissional que trabalha nessa área da computação. Independente, pessoal, independente de qual área da computação você pretenda trabalhar, seja ela qual for, você pode levar esse recado aqui que ele se aplica a qualquer uma das profissões, das dezenas de profissões que nós temos aí na área de computação. Quanto mais você precisar usar o seu cérebro, maior será o seu salário. Quanto menos você precisar usar o seu cérebro, menor será o seu salário. Se você vai ser contratado para desmontar um computador, limpar e montar de novo, você pega um computador, desmonta, limpa e monta de novo, o mínimo que se espera é que depois que você monte ele funcione novamente. Então, pode ser que o nível de uso do seu cérebro para desmontar, limpar e montar de novo seja muito pouco. Então, eu estou citando um exemplo onde o uso do cérebro é 10% e o uso de uma atividade manual, mecânica, é 90%. Então, o salário é baixo. Você vai desenvolver um aplicativo, um algoritmo, um aplicativo que vai fazer uma tarefa. O uso do cérebro é 95% e o uso de parte manual e mecânica é 5%. Então, o seu salário é muito maior. Então, essa lógica, ela vai valer para qualquer área da computação que você queira se dedicar. Pense nisso. Quanto mais é necessário. Quando eu falo usar cérebro, significa que dentro do seu cérebro, você tem habilidades que, combinadas a conhecimentos e conceitos que você estudou, você terá a capacidade de criar coisas, criar estratégias, criar métodos, criar formas de fazer algo bem feito, com qualidade, sem bugs. Por exemplo, esse cara que fez esse workbench aqui está na hora de tomar vergonha na cara e corrigir esses bugs. Porque eu uso esse software já tem, acho que desde a versão 5, nós já estamos na 8, isso deve ter quase 10 anos, e toda a vida, tem mais de 10 anos que eu uso essa porcaria, e essa porcaria sempre teve essas falhas, esses erros. Então, isso é um ponto extremamente negativo para essa ferramenta. Bom, vamos fazer um exemplo hoje. Vamos fazer mesmo que seja um exemplo mais simples, menor. Eu acho que eu já consegui passar para vocês todas as situações assim mais comuns de projetos. Alguém tem alguma outra ideia, alguma sugestão assim de alguma coisa que a gente poderia projetar um banco de dados? Professor, o senhor podia fazer uma revisão de tudo que a gente já viu? Então, desde lá do Excel até... Então, fazer uma revisão de 3 meses, nem sei quantos meses, né? Seria mais fácil que vocês colocassem as dúvidas ou os pontos que vocês gostariam da gente dar uma repensada, uma revisada. Porque, basicamente, se a gente voltar lá no comecinho, o que eu fiz? Eu dei algumas frases, e essas frases tinham como objetivo mostrar possíveis informações que seriam retiradas de um banco de dados e pedir para que vocês reorganizassem essas frases de uma forma que fosse possível manter o mesmo sentido e ocupando
menos espaço. Então, nós partimos daí. Porque é isso que a gente busca em um projeto de banco de dados. A gente busca o quê? Uma organização, uma estrutura, e nós vimos que essa estrutura se dá na forma de tabelas e colunas. E, dentro dessas tabelas e colunas, nós conseguimos colocar as informações que serão manipuladas pelos aplicativos ou sistemas. E, dentro dessa proposta de estrutura de tabelas e relacionamentos, é possível guardar as informações para que aquele aplicativo ou aquele sistema possa fazer uso. Então, aqui, ó, quando nós fazemos um projeto assim, nós temos a expectativa de conseguir, dentro dessa proposta, guardar as informações da melhor forma possível. Vou reportar esse bug nada não. Então, assim, naquele primeiro momento, eu usei da planilha do Excel só como instrumento para que a gente visse os dados organizados em tabelas e conseguisse visualizar que, às vezes, criando uma tabela, a gente conseguiria eliminar informações repetidas, que é uma outra estratégia importante que a gente usa, né? Quando a gente cria... às vezes, a gente criando uma tabela, a gente evita que uma informação se repita várias vezes dentro do banco de dados. Então, essa é uma preocupação que a gente sempre deve ter. Quanto menos informação repetida eu tenho dentro do banco de dados, o ideal é que nunca exista a mesma informação em dois locais diferentes. Essa é uma estratégia boa para a gente saber se um projeto está bom ou se pode ser melhorado, é conferindo se uma mesma informação aparece em dois locais diferentes dentro do banco de dados. Se isso acontecer, deve acender um sinalzinho de alerta aí e você deve tentar ver por que está repetido, porque a informação repetida não faz sentido e certamente coloca em risco a eficiência daquele projeto de banco de dados. Então, nós partimos lá das planilhas, fizemos em algumas semanas exercícios desse tipo, que foi... as planilhas, vejam bem, quando a gente fazia aquilo nas planilhas, nós já estávamos meio que vendo as tabelas, ó. O que a gente começou estudando em planilhas lá nas primeiras semanas de aula, na realidade, cada quadradinho que a gente fazia na planilha, a gente estava esboçando uma tabela, que é isso que nós temos hoje aqui, ó, implementados dentro do banco de dados, ó. Então, aqui nós temos um código, um nome, um telefone, dentro de uma tabela de pessoas. E aí, ó, esse Ricardo Moreira Salete aqui, por exemplo, ó, é o nome de uma pessoa que, dentro desse sistema aqui, o nome do Ricardo Moreira Salete vai aparecer só aqui dentro da tabela pessoas. O nome dessa pessoa não vai aparecer em nenhum outro lugar. E toda vez que tiver alguma coisa relacionada a esse Ricardo, será utilizado apenas o ID aqui da tabela pessoas para mostrar para o sistema que aquilo que aconteceu, aconteceu com o Ricardo. Então, essa é a lógica da organização de tabelas. A gente isola as coisas que teoricamente se repetem, a gente isola elas e usa do conceito de relacionamento para mostrar as ocorrências repetidas, né?
Quer ver? Deixa eu te dar um exemplo prático disso. Deixa eu tentar abrir aqui no Workbench de novo. Eu acho que se eu abrir aqui e der uma salvada... Nossa, será que isso aqui ainda existe? Deixa eu abrir uma prova dessa aqui. Ó. Tem uma prova aqui. Vamos ver se existe aqui ainda. Olha, né, que tem. Deixa eu salvar isso aqui. Vou fazer até o seguinte, vou salvar como, para ver se ele para de dar tilt. Vou salvar aqui como lixo. É um negócio aqui que, de 2019 que está como prova. Olha esse exemplo desse projeto aqui que eu nem lembro. Mas tem a tabela estados, a tabela cidades. Olha, deu bug de novo. Que porcaria de software, viu? A tabela cidades, a tabela bairros, logradouros, postos, vacinação, abastecimento, vacinas, cidadãos. Aparentemente, é um banco de dados que tem os postos de saúde que faz vacinação. Esse troço aqui parece que foi uma prova de 2019 que eu criei, possivelmente para os alunos fazerem a implementação prática desse projeto de banco de dados. Então, aquilo que nós vimos lá no Excel, ele era só um rascunho do que futuramente nós chegaríamos a entender que seriam esses projetos, onde as informações, para não ficarem repetidas, elas seriam isoladas em tabelas, e toda vez que acontecesse algum processo que envolvessem as informações das tabelas, elas seriam registradas através das ligações entre essas tabelas. Então, nós temos um exemplo aqui, ó, a tabela de bairros, ela está ligada à tabela de cidades. Nós já fizemos vários exercícios com essa situação. Tem aqui também os postos ligados aos bairros. O que a gente deduz aqui? Que existe um posto, provavelmente um posto de saúde, que aplica vacinas, e esse posto de saúde ele fica localizado em um determinado bairro, e o bairro localizado em determinada cidade, e a cidade localizada em determinado estado. E aí, com essa lógica aqui, a gente sabe que o estado de Minas Gerais, ele vai aparecer uma única vez aqui na tabela estados. Toda vez que precisar saber alguma coisa de Minas Gerais, será pegado o ID de Minas Gerais da tabela estados e será confrontado com o conteúdo da tabela estado, coluna estado da tabela cidades. Consequentemente, nós saberemos de todas as cidades do estado referente a Minas Gerais. E assim, consequentemente, ou seja, nunca uma cidade, Uberaba, por exemplo, Uberaba vai aparecer só uma vez dentro da tabela de cidades. Uma única vez. E toda vez que acontecer alguma coisa relacionada a Uberaba, isso vai estar vinculado ao ID de Uberaba. Apenas o ID, que é o código da cidade de Uberaba, será utilizado para mostrar, por exemplo, que Uberaba tem vários bairros. Então, se Uberaba tem 150 bairros, eu não preciso escrever que o nome de Uberaba e a população de Uberaba, sei lá, 350 mil habitantes, para os 150 bairros que eu tenho. Não. Uberaba, com 350 mil habitantes, vai estar aqui na tabela de cidades registrado uma única vez. E para cada um dos 150 bairros que eu tenho na cidade de Uberaba, eu vou ter apenas o código da cidade relacionado. Então, esse é o conceito, essa é a lógica de isolar as informações em tabelas e apenas depois ter em tabelas auxiliares a possibilidade de, registrando os códigos daquela transação, daquele acontecimento, mostrar o que aconteceu entre aqueles elementos daquelas tabelas. Então, a concepção do projeto é realmente a parte mais complexa. É a parte que exige muita habilidade, muita prática e muito conhecimento dos conceitos e das técnicas que a gente vem praticando aí nessas últimas semanas.
Bom, dentro dessa lógica, já que a gente hoje está fazendo mais um bate-papo, talvez seja interessante a gente continuar nessa linha de, em vez de fazer uma atividade nova, pegar aí pontos que vocês gostariam de rever ou dúvidas que eventualmente vocês tenham, e aí eu tento dar uma repassada, uma reexplicada em cima desses itens. Alguém quer colocar mais alguma questão, mais alguma dúvida? Professor, teria como o senhor explicar a parte de ligação de novo? Porque ela Sim. é uma das mais complicadas, no caso. É verdade. Sim. Esse é um ponto central. É um ponto central. Os relacionamentos. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu tentar ver se esse workbank vai... Semana passada acho que ele estava do mesmo jeito, né? Toda vez que eu abri um arquivo já existente, ele dava essa bugada. Deixa eu ver se eu criar um novo, se ele vai dar... Vamos pensar num caso aqui, um caso relativamente simples, quer ver? Só um segundo que deu zica aqui. Espera aí. Eu vou pegar... Deixa eu pegar uma imagem aqui, que eu vou colocar um cenário e nós vamos fazer um projetinho contextualizando desse cenário, só para a gente entender. Deixa eu pensar aqui. Eu não sei se a gente já falou. Eu acho que a gente já fez um projeto. A gente já fez um projetinho de carros usados, não já? Compra e venda de carros usados, só que a gente fez de uma loja, né? Uma loja de carros usados a gente já fez. Deixa eu tentar um exemplo diferente. Vamos pegar... Vamos tentar pegar... Vamos pensar no WhatsApp? Vamos pensar no WhatsApp. Então, vamos lá. O que é o WhatsApp? É um aplicativo. O WhatsApp é um aplicativo que as pessoas usam para se comunicar. Então, vamos pensar assim. Nós temos as pessoas, e essas pessoas elas podem criar uma conta nesse aplicativo, e a partir daí, elas têm uma ferramenta de comunicação entre elas. Como é que eu criaria um banco de dados para o aplicativo WhatsApp? Vamos lá. Normalmente, o WhatsApp ele toma como padrão o número de telefone daquela pessoa. O número de telefone e o nome da pessoa. Não vou nem me preocupar muito com os outros detalhes. E aí, o WhatsApp ele precisa controlar as mensagens que essas pessoas trocam entre si. E ainda tem a possibilidade dos grupos. Então, as pessoas podem se organizar em grupos e trocar mensagens com grupos. Beleza. Então, vamos pensar, como é que eu faria um banco de dados para o WhatsApp? A primeira coisa que a gente já tem que decidir aqui, definir, deixa eu anotar isso aqui. Aula 2021, 0908. Bom, a primeira coisa que fica claro para a gente é que existem pessoas nesse processo. E não faz o menor sentido eu ter que repetir as informações das pessoas. Então,
a primeira coisa que eu vou criar nesse projeto de banco de dados para o WhatsApp será uma tabela para as pessoas. Então... Que aí vai ter o nome e o telefone. A princípio, sim. Mas, na dúvida, eu vou fazer o seguinte, ó. Pessoas, eu preciso de ter as pessoas. Eu vou deixar... vocês já estão habituados, esse ID aqui é um código. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse código, vou colocar o nome da pessoa, vai ser obrigatório, e vai ser obrigatório também o número do telefone dessa pessoa. E o número do telefone eu vou colocar varchar de, sei lá, vou pôr 20 aqui, porque esse telefone pode ser aquele que tem que ter o código de país, etc, né? Por que eu estou deixando esse código aqui? Porque, eventualmente, a pessoa pode mudar o número de telefone. Então, eu não vou considerar o telefone como a informação que identifica a pessoa, porque se ela mudar o número, pode até, não sei se é assim que o WhatsApp guarda lá dentro do seu banco de dados, mas pode até ser que o WhatsApp guarde o histórico dos números que aquela pessoa teve. Não sei, mas não vem ao caso também, não é o principal aqui. Então, eu tenho as pessoas. E essas pessoas, elas mandam mensagens. E aí, eu vou, então, criar uma tabela para as mensagens. Então, vamos lá, as mensagens. Também vai ter um código qualquer. Essa mensagem vai ter um texto e vai ser do tipo texto. A princípio, eu não vou me preocupar aqui, até para simplificar o exemplo e a gente não atrasar, não vou me preocupar com vídeo, foto e aquelas caretinhas, aqueles ícones, tá? Vamos considerar de uma forma simplista que é só texto. Que pode ter áudio, pode ter vídeo, pode ter foto, pode ter uma salada, né? Mas vamos simplificar nosso problema aqui. É só um aplicativo de mensagens, tá? Bom, essa mensagem... Tá, então vamos lá. O que é o WhatsApp? É um aplicativo que pessoas usam para trocar mensagens entre si. Então, se eu criei uma tabela de pessoas, o que foi informação de pessoas que eu não quero e não precisa ficar repetindo, não deve repetir, eu vou colocar nas pessoas. A mensagem também, cada mensagem é uma mensagem. E essa mensagem, eventualmente, pode ser encaminhada. Então, a mensagem continua a mesma, ela foi apenas encaminhada para uma pessoa ou para um grupo. Então, nós temos basicamente, do que a gente conhece aí, da forma mais simplista do WhatsApp, nós temos 3 coisas. Professor, aí nessa questão aí não tem aquele negócio de, por exemplo, várias pessoas podem ter várias mensagens e várias mensagens podem ser enviadas por várias pessoas? Aí a gente começa a pensar em que tipo de relações podem acontecer entre esses atores. Então, assim, eu estou tentando avaliar o WhatsApp aqui. Primeiro, o que tem no WhatsApp? Tem pessoas, tem mensagens e tem grupos. Tem algo além disso? Porque tudo que acontece no WhatsApp, além disso que a gente colocou de pessoas, mensagens e grupos, são interações entre essas coisas. Tudo bem, tem status, tem umas frescurinhas a mais lá, mas vamos pensar só no básico do WhatsApp. O básico do WhatsApp é pessoas, grupos e mensagens entre esses pessoas e grupos. Não é isso? Sim. Tá. Então, vamos ao que foi questionado. Qual que é a ideia do relacionamento? A ideia do relacionamento é mostrar o que acontece no dia a dia entre esses elementos que foram identificados no processo. Então, no dia a dia,
acontece o quê? A pessoa manda mensagem. E essa mensagem, ela tem um destinatário. Bom, e vamos pensar, o que pessoa tem a ver com mensagem, o que pessoa tem a ver com grupo, o que grupo tem a ver com mensagem. Aí a gente começa a pensar nas relações existentes entre esses elementos. O que existe de relação entre pessoas e grupos? Uma pessoa, ela pode participar de quantos grupos de WhatsApp? Diversos. Infelizmente, dezenas, né? Mais grupo de WhatsApp do que arroz que eu como, grão de arroz que eu como no almoço. Beleza. Até o HD aceitar, né, no caso. Haja celular, né? Mas nem à toa que eles implementam lá para as opções aí de você limpar. Tem umas... Nossa senhora, se você não der uma limpada de vez em quando, não tem celular que aguenta esse troço, não. Bom, então a gente sabe que uma pessoa pode participar de vários grupos e, obviamente, um grupo é formado por várias pessoas. E aí a gente começa a analisar as relações. Vou fazer um paralelo. Um Disque Pizza. Um Disque Pizza tem a pizza, tem o cliente, tem o motoboy que faz a entrega. Aí você vai identificando os atores que participam dos processos. Isso no Disque Pizza. A mesma coisa a gente está fazendo aqui no WhatsApp. Quais são os atores? Aqueles principais elementos que a gente enxerga dentro da empresa WhatsApp, aqui no caso o aplicativo. São essas. Bom, agora vamos começar a entender como elas se relacionam. Então mesmo a gente pode imaginar lá no Disque Pizza. No Disque Pizza, o cliente liga, faz um pedido. Opa, apareceu o pedido que a gente não tinha pensado. Então, vamos pôr o pedido da brincadeira. Aí, o pedido, o motoboy tem que entregar, levar até lá no endereço, depois ele confirma que a entrega foi feita, ele volta, pega um próximo pedido, leva para um próximo cliente. Então, você começa a entender a relação entre o motoboy, o pedido, o cliente, a pizza, etc. Né? Então, é o mesmo que a gente vai fazer aqui. Então, eu sei que uma pessoa pode participar de vários grupos e de um grupo, certamente, se é um grupo, tem várias pessoas. Então, aqui a cardinalidade entre grupos e pessoas é muitos para muitos. Uma pessoa, muitos grupos, um grupo, muitas pessoas. E a gente sabe que quando é muitos para muitos, nós usamos esse botão aqui, que é um muitos para muitos, né? N para N, que é uma linha com duas pontas de pé de galinha, digamos assim. Então, eu clico aqui no pessoas e clico nos grupos. A gente já sabe também que quando isso acontece... Professor, e se eu clicar em grupos primeiro e depois em pessoas? Nesse caso específico, tanto faz. Por que tanto faz? Porque é muitos para muitos. Então, nas duas pontas, é muitos. Então, tanto faz eu clicar aqui em grupos e depois em pessoas. Ou em pessoas e depois em grupos. Tá certo? Agora... Entendi. Vamos supor aqui, ó, que a pessoa que vai enviar uma mensagem pode ser enviada por quantas pessoas? Diversas. Não, uma mensagem, quando ela é enviada por uma pessoa só, certo? Não é isso, pessoal? Sim, sim. Quando vai ser enviada uma mensagem no WhatsApp, a mensagem é enviada por uma pessoa. Depois, se ela é encaminhada, até quem encaminha é uma pessoa que encaminha, né? Então, olha só, a relação entre pessoas e mensagens é uma pessoa pode enviar muitas mensagens, mas uma mensagem é enviada ou encaminhada por uma pessoa. Então, aqui eu tenho uma pessoa, muitas mensagens. Uma pessoa, muitas mensagens. Então, o relacionamento é esse aqui, ó. Um para muitos, um para N. Então, nesse caso, onde é que eu clico primeiro? Na tabela que tem muitos. Eu tenho que clicar na tabela que tem muitos. Então, se é uma pessoa, muitas mensagens, eu clico em mensagens primeiro, ó. Eu clico aqui nesse botão,
clico na mensagens e clico em pessoas. Faz diferença? Faz. Porque a tabela que eu clico primeiro é a tabela que vai receber o símbolo do infinito. Ah, entendi. Entendi isso aí agora. Se eu fizer o contrário, eu estou fazendo errado. Se eu clicar primeiro em pessoas e depois em mensagens, fica errado. Por que fica errado? Até porque mensagens ali em pessoas não dá muito certo, né? Exatamente. As pessoas deviam estar em mensagens. O que vai acontecer? Essa pessoa vai conseguir mandar uma mensagem só. E nunca mais consegue mandar mais nenhuma mensagem. E aí fica sendo como se uma mensagem pudesse ter infinitas pessoas. Olha o símbolo de infinito aqui, ó. Esse aqui ficou errado, ficou invertido, tá vendo? Uma pessoas, infinitas mensagens. Olha, desculpa, uma mensagem, infinitas pessoas. Tá errado? Então, quando é um para muitos, a gente tem que ficar atento. A gente clica primeiro na tabela que é infinito e depois na tabela que é um. Porque aí nós vamos ter um... É só você conferir aqui, ó. Uma pessoa pode mandar infinitas mensagens? Sim. E uma mensagem pode ser mandada por quantas pessoas? Uma. Por isso, esse símbolo do 1 e do infinito. Uma pessoa, infinitas mensagens. Uma mensagem por uma pessoa só que pode ser enviada. E aí, por questões de organização, eu sempre gosto de mudar esse nome aqui. E em vez de pessoa, eu vou pôr até o remetente. Remetente, que é o cara que envia. Pronto. Vamos fazer de novo, então, agora, aquele do... eu quero mudar esse cara para cá. Não gostei. Tá, vou fazer assim. Vou passar você para cá, passar você para cá, passar você para cá. Pronto. Então, nós vimos que grupos e pessoas é muitos para muitos. Se é muitos para muitos, aí tanto faz. Clica em um, clica no outro, ele vai criar um cara no meio. Por que ele cria um cara no meio? Porque esse cara do meio é que vai falar quem está onde. Então, eu vou colocar aqui, vai se chamar grupos pessoas. É sempre obrigado ter qual que é o grupo, qual que é a pessoa. Vou criar um código para ser a chave primária. E o WhatsApp fala lá quando é que você entrou no grupo. Então, poderia ter aqui a data de quando a pessoa entrou naquele grupo, sei lá. Só para ter uma informação a mais aqui. Ou só a data, não vou nem pôr a data e a hora. Então, quando uma pessoa entra para um grupo, eu registro aqui o dia. Outra coisa que eu posso fazer é definir aqui, ó, se a pessoa é administrador ou não. Admin. Eu posso pôr um char de 1 aqui. Sim ou não? Se é administrador. Char de 1. Administrador, sim ou não? Outra coisa que a gente pode definir aqui, e aí eu já estou até extrapolando, deixa eu ver. Acho que tá bom. Se ele é administrador ou não. Então, eu tenho os grupos. O nome do grupo está aqui. O grupo normalmente tem uma descriçãozinha, né? É possível pôr uma descrição lá. Grupo criado para não sei o quê. Então, vamos botar a descrição aqui. A descrição limitada aí a 250 caracteres, tá bom. Não vai ser obrigatório, não. Se quiser colocar a descrição do grupo, coloca. Se não quiser, não coloca. Beleza. E aí, olha só, nós temos... Quando você manda uma mensagem...
tenho esse toque, gente. Eu sou meio doido. Eu fico arrastando esse trem para lá e para cá, tentando deixar o negócio organizado. Quando uma mensagem é enviada, ela pode ser enviada para uma pessoa ou ela pode ser enviada para um grupo. E aí, o que acontece? Antigamente era liberadão geral, né? Hoje, dependendo, a mensagem é enviada, pode ser enviada para um grupo de cada vez, ou pode ser enviada para vários grupos, dependendo do quanto aquela mensagem já circulou por aí, né? Então, essa é uma limitação que a gente conhece do WhatsApp hoje. Mas a gente pode pensar o seguinte: a mensagem, quando ela é enviada, ela pode ser enviada para uma pessoa, e aí ela pode ser enviada para um grupo também. Então, eu posso ligar. Eu posso ter dois destinatários diferentes. Então, eu vou fazer esses dois aqui, ó. Uma mensagem pode ser enviada para uma pessoa. Então, eu vou fazer um relacionamento aqui, onde uma mensagem com a pessoa de novo. E aí aqui, eu vou colocar o seguinte, vai ser o destinatário, destino underline pessoa, e aí eu não vou pôr que é obrigatório, porque não necessariamente. Aí colocou uma coluna a mais aqui. Vou apagar. Ixi, ficou um varchar de 50 perdido aqui. Deleta o selecionado. Pronto. Olha os bugs, olha os bugs. Ah, deixa isso aí, depois eu dou um... Ah, já travou aqui. Ah, parece que resolveu. Então, olha só. A mensagem, o remetente sempre será uma pessoa. Agora, o destino... Eu acho que eu inverti aqui, deixa eu ver. Não. O destino também pode ser uma pessoa. Certo? Só que o destino também pode ser um grupo. Então, eu vou criar uma outra aqui, ó. E aí, aqui, o destino é o grupo. Quando você mandar... Não vai ser obrigatório, não vai ser obrigatório. Tá. Então, o que eu estou dizendo com isso aqui? E aí, o trem já bagunçou tudo aqui, meu desenho. Não gosto dessas linhas trançadas. Vou tentar deixar ele mais organizado aqui. Aí. Então, vamos pensar na mensagem. A mensagem, qual é o destino da mensagem? A mensagem pode ter como destino um grupo, se bem que uma mensagem pode ter como destino vários grupos. Então, eu fiz esse cara errado. E uma mensagem também pode ter destino a várias pessoas. Então, eu fiz errado. Tá vendo? Nesse modelo que eu fiz aqui, ó, tá, uma mensagem, se ela vai para um grupo, ela pode ir só para um grupo. Tá errado. E um grupo pode receber infinitas mensagens. Tá errado. Como destino pessoa, a mesma coisa. Uma mensagem, ela pode ter como destino várias pessoas. Então, esses dois relacionamentos aqui estão errados. Preciso apagar eles. Deletar. Deletar. Esse aqui também é a mesma coisa. Bom, já deu bug aqui no negócio.
Enquanto ele pensa, vamos voltar no questionamento que foi feito sobre o que são os relacionamentos. O que são essas ligações? Esses relacionamentos e ligações demonstram o que acontece entre as informações armazenadas nessas tabelas durante o funcionamento do processo daquela empresa ou daquele sistema. Vou esperar um pouquinho para você de volta. O Workbank tem dado muito problema aí também com vocês? Ah, não, professor. Comigo, por enquanto, tá tranquilo. Para mim dá, professor. Às vezes acontece isso que está acontecendo. De vez em quando dá esses bugs, né? Sim, principalmente, o último exercício que eu fui fazer, a hora de colocar auto incremento, aí a hora que clicava não ia de jeito nenhum. Tive que refazer toda a tabela e 2 vezes para funcionar. Vocês já perceberam que eu vou fazendo e salvando, né? Que olha o que aconteceu. Vou ter que dar uma fechada aqui. Gente, se eu desaparecer, é porque deu alguma queda de energia. Eu estou escutando o estabilizador aqui. O estabilizador aqui, onde está ligado o computador, ele está dando uns teco-teco aqui. Quando o estabilizador está dando teco-teco, é oscilação de energia. Mas se eu cair, eu volto. Então, deixa eu abrir o Workbank aqui de novo. Vamos ver aqui. Vamos salvar. Eu tinha mudado esse desenho aqui, vamos ver. Ah, os destinos, né? Eu vou ter que corrigir esses destinos aqui. Eu tinha colocado errado. O destino de uma mensagem pode ser vários grupos. Salva. E o destino de uma mensagem pode ser várias pessoas. Sendo assim, eu tenho que fazer aqui o relacionamento da mensagem com grupos de muitos para muitos. Muitos para muitos, grupos, mensagens. Então, eu tenho uma tabela que se chama grupos mensagens e identifica qual mensagem foi enviada para qual grupo e vou pôr uma coluna aqui dia, hora, do tipo date time. Essa vai ser obrigatória, que é exatamente o dia e a hora que aquela mensagem foi enviada para aquele grupo. Então, nesse formato agora, eu consigo pegar a mesma mensagem. Percebam que, nessa lógica aqui, lá no banco do WhatsApp, a mensagem, ela é uma só. Como é que eu sei, como é que o aplicativo do WhatsApp sabe para quais pessoas, em quais grupos, aquela mensagem deve ser mostrada? Então, a mensagem, ela é uma só. Ela está guardada dentro do banco de dados uma única vez. Aqui, nessa tabela grupos mensagens, o WhatsApp sabe que aquela mensagem foi enviada para aqueles grupos em determinado dia e horário. Consequentemente, depois aqui, identificando os grupos, aqui no grupos pessoas, o WhatsApp sabe para quem deve aparecer. As pessoas que fazem parte daquele grupo. Ó. Eu só vou corrigir nessa aqui, que eu quero que aqui apareça apenas grupo e aqui apenas mensagem. Aí já é mania, tá, gente? Isso aqui é mania que eu tenho, porque eu gosto mais desses nomes. E a mesma coisa, quando a mensagem não é enviada para grupos,
ela é enviada só para pessoas, eu tenho um relacionamento de mensagens para pessoas de muitos para muitos. Percebam o seguinte, quando eu falo que uma mensagem pode ser enviada para várias pessoas, eu estou partindo do pressuposto que ela pode ser enviada para uma, para duas, para 10, para 50, para 500, ou seja, o banco de dados permite essas possibilidades. O programador pode fazer algum tipo de limitação lá no aplicativo. Então, aqui também nós teremos um relacionamento de muitos para muitos entre mensagens e pessoas, e é exatamente a mesma lógica que nós temos aqui, ó. Esse grupo mensagens, nós vamos ter aqui os pessoas, mensagens pessoas, ou pessoas mensagens, tanto faz também, né? Mensagens pessoas. E aí eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Vou pôr aqui também o dia, hora, date, time. Pronto. Então, assim, o básico do básico do básico do básico do básico do WhatsApp é isso aqui. Tenho pessoas podem participar de grupos. O que eu ia colocar aqui, ó, a pessoa que criou o grupo. Eu acho que ele registra essa informação, não tem? Quem é o criador? Se bem que depois que você colocou mais de um administrador naquele grupo, aí pronto, qualquer administrador pode fazer o que quiser com o grupo, né? Não, o criador, ele é o topo. Ele é o quê? O criador ainda é o que mais tem domínio. Ah, é? Então vamos botar aqui, ó. No caso, eu não posso excluir o criador, mas ele pode me excluir. Ah, entendi. Então, nós temos mais uma relação entre pessoas e grupos. Aliás, mais uma relação, não. Entre pessoa e grupo, eu tenho se aquela pessoa é administrador ou não, se é o criador ou não. Então, eu posso pôr aqui, ó, mais essa informação. Mais essa informação. Então, tá lá. Quando a pessoa cria um grupo, vai estar o código do grupo, o código da pessoa, uma identificação aqui dessa relação, o dia que foi criado, poderia ser o dia e hora, inclusive, se aquela pessoa é administradora ou não, se ela é o criador ou não. Então, esse é o tipo de relação que eu tenho entre as pessoas e o grupo. Todas as pessoas que são vinculadas, ou participam, ou estão num grupo, eu respondo. Esse date aqui poderia ser date time, tá? O dia e a hora que a pessoa entrou ou criou aquele grupo. O dia e a hora que a pessoa foi inserida, se ela é administradora ou não, se ela é criadora ou não daquele grupo. E as mensagens. As mensagens... Professor, mas Sim? ali nas mensagens pessoas, tá ali, uma pessoa pode enviar diversas mensagens? Olha ali, o símbolo do infinito em mensagens. Essa aqui, não é? Isso. Sim, uma pessoa, ela pode ser remetente de infinitas mensagens. Agora, você concorda que toda mensagem enviada no WhatsApp, ela parte de uma pessoa? Aham. Então, é isso que esse relacionamento está mostrando. E a sua pergunta é muito boa. Então, mas assim, não pode partir de diversas pessoas? Como? Tipo assim, num grupo, cada pessoa vai poder enviar diversas mensagens. Tipo, sim, mas pega diversas... isoladamente cada mensagem. Cada mensagem enviada. Quantas pessoas mandou aquela mensagem? É só uma, né? Isolada. Isso. Exatamente. Essa sua pergunta foi ótima, Ziziel, porque você está me ajudando a responder o que foi questionado quando a gente começou esse exemplo. Qual é o significado? Como é que faz os relacionamentos? Então, toda vez que a gente precisar checar se um relacionamento desse está certo, a gente tem que fazer essa pergunta que você fez aí, ó.
Mas eu não tenho uma mensagem que é enviada por várias pessoas? Não. Quando você recebe uma mensagem, seja em um grupo, seja individual, a origem de uma mensagem é sempre uma única pessoa. Estou correto? Agora eu entendi o ponto. E aí, a gente volta naquilo que eu estava explicando, gente. Isso que a gente está discutindo aqui agora é o nosso conhecimento sobre o WhatsApp. Lembra que eu fiz uma explicação agora há pouco falando que os 2 pontos fundamentais para um projeto bem-sucedido de banco de dados é o quanto você conhece daquele negócio. Isso é fundamental. Se você não conhece, a chance de sucesso é baixíssima. Então eu tenho que ser se eu for trabalhar num banco de dados, eu tenho que ser uma pessoa que sempre está por dentro de como que funciona os business, que o senhor fala? Exatamente, cara. Você bateu no meiozinho da canela. Olha para você ver, por isso que um profissional de banco de dados, não só de banco de dados, mas os profissionais que trabalham com projeto em computação, eles normalmente são muito bem remunerados, eles têm salário muito grande. Por quê? Porque esses profissionais, para desenvolver os aplicativos, os sistemas que controlam as empresas, esses profissionais precisam conhecer tanto da empresa, mas tanto, que chega ao ponto desses profissionais terem que conhecer da empresa mais do que os próprios funcionários da empresa. Então, se você vai fazer um aplicativo para uma empresa que conserta turbina de avião, você vai ter que aprender, meu amigo, de conserto de turbina de avião mais do que os mecânicos que consertam as turbinas. E agora vocês estão percebendo que fazer um projeto de banco de dados significa: vou lá na oficina que conserta a turbina de avião, marco uma reunião com os mecânicos e eles vão me explicar o que eles fazem no dia a dia. Marco outra reunião com o pessoal que compra peça de reposição para consertar as turbinas de avião lá da empresa. Marco outra reunião com o cara de logística, marco outra reunião com os gerentes, ou seja, vai acontecer uma série de reuniões com todas as pessoas daquela empresa que conserta a turbina de avião. E aí, como você tem que conversar com todos, entender como é que é o dia a dia deles, questionar para ver se aquilo que eles fazem está sendo feito da melhor forma, será que não tem uma forma melhor de fazer, mais eficiente, para gerar mais lucro para a empresa? E aí você faz um rascunho do projeto. Aí na hora que você faz esse rascunho, começa a surgir as dúvidas. A gente está fazendo um projetinho michuruco, com 6 tabelinhas, para um WhatsApp, que é uma coisa que a gente usa todo dia, a gente está cansado de saber como é que funciona, e a gente está gerando dúvida. Imagina um projeto grande. Você sabe qual que é o tamanho de um projeto padrão? Eu trabalhei com um sistema uma vez, que controlava uma empresa, controlava a empresa todinha também. Esse projeto, esse sistema, tinha 4.500 tabelas. Só para vocês terem uma ideia do que é um sistema grande de gestão. Esses sistemas que controlam tudo de uma empresa. O relacionamento deve estar tudo... 4.500 tabelas, fora os relacionamentos entre elas. O senhor levou quanto tempo para fazer esse banco de dados aí? Não, eu trabalhei com o sistema já existe de uma empresa. Eu trabalhava na empresa que usava esse sistema. E lá na empresa, a gente tinha acesso ao banco de dados porque a gente construía alguns relatórios. Então, não é que a gente projetou esse banco de dados. A empresa que eu trabalhei usava um sistema, e eu posso contar para vocês qual que era o sistema. O sistema, na época, era de uma empresa chamada... Eu não lembro o nome dessa empresa. É porque essa empresa mudou, sabe? Mas hoje, essa empresa, ela foi comprada pela TOTUS, que é essa empresa aqui, que é a maior empresa de software da América Latina, e é uma empresa brasileira. E, se você for ver aqui nos produtos dessa empresa, ó, é os famosos sistemas de ERP, de gestão de empresas. Aí tem os sistemas de RH, CRM, e-commerce, tá vendo? Então,
era um sistema dessa empresa que, na realidade, antigamente, essa empresa aqui, ela comprou várias outras. Ela comprou, acho que a Microsiga, comprou a RN Sistemas, e ela comprou um monte de empresa grande, e ela se tornou uma das maiores da América, acho que era a maior da América Latina. E lá na empresa que eu trabalhei, usava um sistema dela, e o banco de dados tinha essa quantidade de tabelas. E mesmo a empresa disponibilizando o software, ela liberava o acesso ao banco de dados dela para que a gente pudesse criar relatórios que não tinha no sistema. Então, por isso que eu tinha acesso ao banco de dados, não que eu projetei o banco de dados, entenderam? Sim, sim. Professor, Oi. assim, sobre o que o senhor acabou de falar, que o profissional de banco de dados ele tem que conhecer mais da empresa do que os próprios funcionários. Isso é um diferencial ou isso é um mínimo? Pior que é o mínimo. E não é só o profissional de banco de dados, porque, veja bem, o profissional de banco de dados, ele vai projetar o banco de dados que vai armazenar todas as informações da empresa. Por outro lado, o programador, o profissional da computação que vai desenvolver o software, o aplicativo, ele também vai ter que conhecer, porque ele vai ter que colocar dentro das regras do algoritmo que ele está escrevendo os processos daquela empresa. Então, conhecer da empresa mais que os funcionários da própria empresa não é um requisito só do profissional de banco de dados. É também do programador, do analista de sistemas, do engenheiro de software, praticamente de todos os profissionais responsáveis pela concepção de todos os projetos que compõem o desenvolvimento do aplicativo, ou do sistema, ou do software. O que seria um diferencial no mercado hoje em dia para quem vai trabalhar na área de banco de dados? Bom, eu diria que o diferencial principal é a capacidade de aprender sobre aquela empresa e traduzir o que você aprendeu sobre aquela empresa em projetos eficientes. Eu diria que esse seria o maior diferencial. Porque eu já comentei antes que chegou no projeto pronto, daqui do projeto pronto para frente, para implementar, criar tabela lá, isso aí é mais mecânico. Exige menos cérebro, né? Então, o ponto central seria a capacidade... Bom, aí, veja bem, quando eu falo que você tem que conhecer mais da empresa do que as próprias pessoas que trabalham lá, isso inclui a sua capacidade de lidar com pessoas, de se relacionar com pessoas, a sua capacidade de conduzir uma reunião onde vai ter o cara que conserta a turbina, o cara que testa a turbina, o cara que pilota o avião, o gerente da oficina que conserta a turbina, ou seja, a sua capacidade de comunicação e conduzir uma reunião com essas pessoas de uma forma eficiente, porque reunião é uma coisa muito chata, ninguém aguenta ficar em reunião. Então, você tem que ter essas habilidades de poder chegar a esse objetivo, chamar para reunião só quem realmente precisa, quem tem aquelas informações que você precisa. Eventualmente, nem é reunião, às vezes você bate-papo com a pessoa pelo WhatsApp, você consegue levantar aqueles dados que você precisa, porque você está em dúvida no projeto. Então, envolve uma série de coisas. Não é só a habilidade e capacidade de projetar banco de dados, mas aí envolve também a capacidade de lidar com pessoas, de conduzir e essas reuniões e fazer isso, né, lidar com pessoas também. Então, são outros requisitos que podem fazer diferença. Bom, eu acho que assim, o basicão desse nosso projeto do WhatsApp está aqui, ó. Vamos ver. Relembrando aí o que vocês sabem que é possível fazer no WhatsApp. A gente esqueceu de alguma coisa? Partindo de uma mensagem, aqui, ó. Coloquei a setinha na mensagem. A mensagem sempre tem um único remetente, que é uma pessoa.
Tá aqui o relacionamento. A mensagem, eu sei quem está mandando? Sei. É uma pessoa, é um remetente. Legal. E essa mensagem, ela foi enviada para onde? Ela pode ter sido enviada exclusivamente para uma ou várias pessoas, ou ela pode ter sido enviada para uma ou vários grupos. Eu aqui esqueci de mexer aqui, ó. Aqui, em vez de mensagens ID, eu quero só mensagem. E pessoas ID, na realidade, eu quero só pessoa. Dentro da minha mania de doido, do meu toque. Pronto. E aí, a questão das mensagens eu acho que está bem resolvida. Consequentemente, eu tenho essa outra parte aqui, que é a pessoa, ela pode participar de grupos, e aí essa tabela aqui no meio, grupos, pessoas, é a que resolve essa questão. A pessoa, ela pode participar de vários grupos, e um grupo tem várias pessoas. Quando eu falo um grupo tem várias pessoas, pode ser inclusive um grupo com uma pessoa só. Dentro da minha loucura, eu criei um grupo para mim, me coloquei dentro do grupo, e esse grupo só tem eu. Para que eu uso esse grupo? Para fazer lista de supermercado. Quando eu preciso ir no mercado comprar tudo que eu lembro que eu preciso comprar no mercado, eu vou lá nesse grupo, que eu chamei de lembrete, e vou anotando as coisas que eu preciso comprar no mercado. E aí, quando eu chego no mercado, eu abro esse grupo e vejo as minhas mensagens lá. E à medida que eu vou pondo no carrinho, eu vou apagando os itens. E é ou seja, eu tenho um grupo de uma pessoa só. Mas esse meu projeto de banco de dados aqui permite que o grupo tenha uma ou até... Inclusive, esse projeto de banco de dados aqui, ele não limita a quantidade de pessoas por grupo. E eu acho que o WhatsApp tem limite, não tem? Não sei dizer. Acho que não. Eu acho que tem, sim, um limite. Não sei se isso é 5.000, não sei quantas pessoas são. Mas aí, basta o programador, na hora de criar o aplicativo. Se bem que a gente poderia colocar aqui dentro do projeto de banco de dados também um limite. Aí a gente teria que pensar em onde colocar essas informações, essas limitações. Poderia ser uma tabela à parte, onde eu coloco o limite de pessoas por grupo, limite de encaminhamento de mensagens, que a gente nem falou de encaminhamento de mensagens aqui. Bom, pessoal, então, achei que não ia ter nenhuma atividade para hoje, mas acabou tendo. Está aí um projetinho do WhatsApp para que vocês façam aí o projeto e a implementação desse banco de dados. Eu acredito que na hora que vocês fizerem a implementação, vai ficar até interessante, porque é na implementação lá no PHPMyAdmin e na hora de inserir os dados é que vocês começam a enxergar melhor qual que é o resultado prático desse projeto que a gente acabou de implementar aqui. Então, é importante que quando vocês façam essas atividades, não só fazer aqui no Workbench copiando o modelo que a gente fez e que está pronto, mas na hora de inserir os dados lá via PHPMyAdmin, depois da implementação pronta, a cada dado que você vai inserindo, você vai validando e vai entendendo melhor o resultado prático dessa concepção de projeto que a gente fez aqui. Dúvidas, perguntas? Não, acredito que tudo certo. Então vamos... Não, tudo certo. Vamos passar às apresentações de atividades. Quem tiver atividade para apresentar já vai levantando a mãozinha. Enquanto isso, eu vou abrindo aqui o Syscad. Deixa eu abrir o Syscad aqui. Deixa eu interromper o meu compartilhamento aqui. Eu fiz errado, né? Ah, não. Agora tá certo. Parei de compartilhar. Só abrir o Syscad. Gisel, já pode ir compartilhando aí. Deixa eu ver aqui qual foi a última que eu fiz. Pessoal, já vai deixando aberto aí o PHPMyAdmin para ir adiantando.
Tá olhando, professor? Pode. Só um minutinho, Gisele. Deixa eu terminar de abrir o Siscad aqui para me facilitar minha vida. Tranquilo. Sistema de avaliação, banco de dados 1. A última que eu tenho aqui é do dia 25/8. Então, está faltando da semana passada, que foi 1/9. Deixa eu inserir aqui, que é a nossa atividade 12. Olha que beleza, atividade 12, que é da semana passada, que é do dia 1/9. Pronto. Vamos lá. Banco de dados 1. Beleza, Gisele, vai lá. Professor, lembra que da última vez tinha dado erro lá, né? Aí agora eu consertei, já incrementei tudo aqui, tá? As aulas de 25/8, a A, e aqui tá a B. Ok. Essas aí, 25/8 é atividade 10. Não, peraí, é a 11. Cadê a semana passada? É a 12. 25/8 e 25/8. Aí eu fiz digitando, que nem o senhor falou. Beleza. Certinho? Certinho. Próxima, Estela. Professor, eu vou te mostrar da aula 11, de 25/8, que foram 2 exercícios. E depois eu vou te mostrar da aula 12, que foi só 1. Eu vou te mostrar aqui no Workbench primeiro. Está visualizando, professor? Sim, chegou. Chegou? Esse aqui é da última aula, dos menus, dos subitens. Tá certo, da semana passada. Isso. Esse aqui do Workbench. Está visualizando, professor? Sim. Esse aqui é do Diego, daquele da pintura. Certo. Tá. Deixa eu fechar esse aqui. E esse aqui, peraí. Não, peraí. Abre errado. Aqui. Esse aqui é aquele segundo exercício das empresas. Certo. Agora eu vou abrir o mais PHP, né? Isso. PHP. Esse aqui. Mas foi? Ok. Certo. Esse aqui é do exercício 1, bares, clientes, endereço. Certo. Certo? Pode mostrar o outro? Pode. Esse aqui é o exercício 2.
Ok. Tá? Aí aqui eu fui colocando... E o do 1 do 9 está lá em cima. Aí coloquei as empresas, as pessoas. Certo. Aqui também. Ok. Os bairros, os endereços. Perfeito. Certo. E tem agora... Falta só o último aqui. O do 1 no 9 aí, ó. Do 1 do 9. Isso. Esse aqui. Esse. Menus que é o da aula passada. Isso, menus, tá aí, né, as criações das tabelas. Beleza. E os produtos, coloquei alguns. Ok. Certinho? Certinho, Estela. Show de bola. Tá tudo ok agora, né? Sim, 100%. Ah, não, então tá certo. Parabéns. Obrigada. Agora, Ana Júlia. Ok. PHP MyAdmin. MySQL Workbench. Beleza. Certinho, Ana Júlia. Show de bola. Parabéns. Agora, Matheus. Compartilhar aqui, pessoal. Ah, professor, eu olhei um site lá, só que não deu para colocar todas as tabelas dele, porque alguns não tinham produtos. Ok. O site lá da SN. Beleza. Show de bola. O Workbench? Ah, o Workbench eu não, fiz no código. Ah, você fez direto? Aham. Tá ok. Beleza. Luiz Felipe? Isso é das pinturas. Ok. Agora eu vou mostrar o outro lá. Ok. Certo. Agora eu vou lá no site. Tá. Esse é o A. Certo. E o B. Ok. Aí é só isso Beleza. pra mostrar. Certinho, Felipe. Show de bola. Parabéns. Agora o Marcelo. Obrigado. Aqui está o projeto do banco de dados, né, no Workbench, Certo. e o banco de dados. Certo. De 1 do 9. Certinho, Marcelo. Show de bola.
Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Mostrar alguma atividade? Mais ninguém? Dou-lhe uma? Então a gente encerra por hoje, pessoal. Grande abraço para vocês, bons estudos. Até a próxima. Até mais, professor. Até mais, Até mais, professor. professor. Boa Até mais. tarde. Até mais.